Olha, o Ministério Público Federal insiste na punição, quer saber porque até agora o ex-governador de Rondônia e atual senador Ivo Cassol não foi punido, né? Não foi punido justamente pelas denúncias feitas pelo Ministério Público Federal e provas apresentadas de que ele teria recebido propina durante a construção das usinas. Essa é a questão. Por que não existe punição nesse país para os políticos que cometem fraude? Veja a reportagem completa de Marlon Mariano aqui agora no seu Fala Rondônia. A vida pública do senador Ivo Cassol é coberta de denúncias e investigações que o parlamentar responde na justiça. Outro escândalo envolvendo o senador rondoniense veio à tona em novembro de 2017. O ex-executivo da Andrade Gutierrez, Flávio David Barra, afirmou em depoimento à Polícia Federal ter pago R$2 milhões de propina ao então governador Ivo Cassol. O depoimento de Barra foi prestado em novembro do ano passado no inquérito que investiga o suposto pagamento de propina ao senador e ao ex-secretário João Carlos Gonçalves Ribeiro. As investigações começaram após a delação de Henrique Valadares, da Odebrecht. De acordo com o Ministério Público Federal, Valadares disse que pagou R$2 milhões ao então governador Ivo Cassol e R$1 milhão ao secretário de Cassol, João Carlos Gonçalves Ribeiro. Ainda de acordo com o Ministério Público, Valadares disse em depoimento que a propina paga a Ivo Cassol foi um reconhecimento pelo trabalho do então governador de Rondônia para destravar questões burocráticas em obras de usinas no Rio Madeira. O ex-executivo da Andrade Gutierrez, Flávio David Barra, afirmou em depoimento à Polícia Federal que o dinheiro foi pago em espécie e que o secretário, João Carlos Ribeiro, levava malas e mochilas para guardar o dinheiro. Barra afirmou ainda que em agosto de 2011 ficou acordado que os valores seriam pagos em parcelas num período de 3 meses. Ainda de acordo com Flávio David Barra, em setembro de 2011, após o pagamento de parte da propina, ele almoçou com o senador Ivo Cassol para tratar do apoio do governo à empreiteira Odebrecht. Segundo o Ministério Público Federal, esse episódio confirma a estreita relação entre Cassol e o grupo da empreiteira. Ivo Cassol também prestou depoimento à Polícia Federal. Na ocasião, ele negou que tenha recebido propina de R$2 milhões da empreiteira. Essa investigação contra o senador Ivo Cassol continua para apurar se ele recebeu mesmo a propina e se teria havido influência durante as obras das usinas do Rio Madeira. Além disso, o senador Ivo Cassol foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de fraude em licitações quando era prefeito do município de Rolim de Moura. Léo Ladeia para comentar esse assunto, meu caro, bom dia para você. E a questão é que as pessoas perguntam, por que a gente vê políticos sendo condenados e poucos vão cumprir a pena? Meu caro Marcelo, bom dia amigos do Fala. Olha esse fato aqui, eu vou me reportar esse fato aqui primeiro, porque isso é de 2011. E aquela época, olha, quantos anos já tem isso aqui, ô Marcelo? Nós estamos em 2018, já tem 7 anos que essa coisa ocorreu. Naquela época se falava a respeito desse assunto. E aí, uma notícia que correu é o seguinte: não, isso é uma perseguição política, porque o Ivo teve aquele problema lá na prefeitura de Rolim de Moura. Aliás, ele está cumprindo pena por esse caso lá de Rolim de Moura. Foi aquele caso antigo que foi denunciado pelo procurador Reginaldo da Trindade. Nessa época aí, em 2011, começou a se falar a respeito desse assunto. Eu disse, não, é porque é o seguinte, é uma obra grande, está sendo feita aí e o senador, o que ele quer é que essa obra seja feita de forma rápida, que não tenha nenhum entrave burocrático com relação a isso. Não é isso o que dizem os delatores depois de algum tempo.
esse é um caso que a Lava Jato está investigando e a gente sabia já de muito tempo que a Lava Jato cairia aqui dentro de Rondônia e cairia exatamente por esse fato. Quando é que vai se resolver isso? Ah, Marcelo, eu não sei, mas é o seguinte, se o governador à época, ou o prefeito à época, Ivo Cassol, demorou tanto tempo para ser julgado e conseguiu que o seu julgamento acontecesse somente o ano passado, e até agora a gente tem aí a decisão dizendo que ele está inelegível, que não pode disputar a eleição, mas que se continua falando, não, mas isso aí vai ser revisto. Não tem nenhuma condição de ser revista, não. Agora, esse caso aí é mais um daqueles. E a gente vai ter mais alguma coisa que ainda vai impactar aí, principalmente essa candidatura do senador Ivo Cassol. Quando a coisa começa, Marcelo, a ser estruturada desse jeito, quando a justiça começa a pegar os liames da coisa, uma hora a casa cai. Quanto tempo foi necessário para que se prendesse lá o Azeredo, o governador do estado de Minas Gerais? Quanto tempo foi necessário para se prender o Lula? Quanto tempo foi utilizado para você ter o deputado Heurer sendo condenado agora? Essas coisas demoram, mas uma hora não tem jeito. A justiça, quando decide, vai lá e pega realmente. E esse é um caso que você só tem que esperar. Está maduro. Caso do Ivo Cassol e do João Gonçalves Ribeiro, foram os dois ouvidos na época pela Polícia Federal, estava em processo de investigação e a gente só quer saber o seguinte, quando é que esse inquérito vai para frente? Porque aqui tem essa história. Para uns a coisa vai um pouco mais rápida, mas para outros parece que arrasta um peso de chumbo ou então uma barra de concreto daquelas que tem lá na usina. Sei lá o que segura esse processo. Vai ver que está amarrada lá em alguma coisa com uma corda bem forte ou uma corrente bem forte, justo naquela base das usinas aí que, segundo diz aqui o delator, o governador teria ajudado para facilitar, para que a obra saísse mais rápido.